Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Mortandela e a pedido de um inscrito, hoje eu vou tentar zerar Hack Runs World Shield Ultimate utilizando apenas Pokémon do tipo Veneno. E as regras são, só pode usar Pokémon do tipo Veneno nas batalhas, não posso usar item nas batalhas e não posso usar cheats, exceto para pegar o inicial e treinar na liga. E agora que eu já fiquei as regras, bora pro vídeo. Geralmente eu ponho meu nome em Mortandia porque não cabe Mortandela, então eu vou falar com o Leon, já que é falando com ele que a gente consegue pegar os nossos iniciais. E como eu disse, eu vou pegar o inicial por cheat, porque eu não sei como trocar o inicial desse jogo, e eu acabo perdendo pro rival. Mas essa batalha não conta, já que eu não tenho nenhum do tipo veneno ainda. Eu também perco pra usar a Mazenta, e vou pegar as minhas Pokébolas e a minha Pokédex. Com isso, eu pego meu inicial, um Skorupi, que eu acabei chamando de Scorpion. Eu peguei ele porque eu nunca usei, então eu decidi usar. Então, eu falo com mais algumas pessoas e vou enfrentar o rival pela segunda vez. Ele inicia a batalha com o Lu, e eu com o Scorpion. E dá 2 Sludge Bomb nele e ele troca pro Subo, mas como ele não me dá muito dano, eu acabo finalizando ele com o Sludge Bomb e o Ulu que volta tem o mesmo destino. Depois disso, eu falo mais um pouco com mais algumas pessoas e ganho a minha Dynamax Band. Com isso, eu tento capturar um Gastly, como segundo membro da equipe. Quando eu capturo, eu chamo ela de Medonha. Esqueci de avisar que ela é fêmea. Então, eu capturo um Beedrill que não tava querendo ficar na Pokébola. Sério, cara, muito chato esse negócio dos bichos não querer ficar na Pokébola. Quando ele fica, eu chamo ele de Mr. B. Então, eu enfrento alguns treinadores da Team Yell que estavam fazendo bagunça por aí, e a líder deles, a Marnie, chega lá pra dar um esporro neles. Com isso, eu vou dar uma olhada na chamamento, sei lá, dos líderes de ginásio, e vou enfrentar o meu rival. Ele inicia a batalha com o Lu e eu com o Mr. B, que sozinho consegue finalizar toda a equipe dele. Sério, cara, o Mr. B é um Pokémon muito bom, cara. Beedrill, eu recomendo muito, é muito bom esse Pokémon. Apesar dele ter ficado com a vida baixa, ele conseguiu ganhar deles até que bem tranquilo. E depois disso eu fui enfrentar o Bid, que é outro rival do jogo. Esqueci de avisar que a Marnie também é um rival. Ele manda um Solosis, que o Scorpion finaliza ele bem tranquilo. Com isso, ele manda o Goticha, sei lá o nome dele. Ele é finalizado bem de boa. E contra a Ratena, eu mando o Mr. B, que finaliza ele em apenas alguns Needle. E depois de enfrentar ele, eu vou enfrentar o Milo, líder de ginásio do tipo Grama. Ele inicia com Gossifleur, que já acaba trocando para o Degose, então ele fica envenenado por causa do Sludge Bomb e me finaliza com Max Strike. Com isso, eu mando a Medonha e dou um Sludge Bomb, mas ele acaba trocando por Gossifleur, que é finalizado. Depois disso, o Eldegoss é finalizado com o dano do Poison mais o Sludge Bomb, já que ele não me deu muito dano. Meu Pokémon acabou aprendendo um golpe aqui, mas isso a gente ignora. Bom, depois disso eu entro nessa casinha, que é o Daycare, e pego um Toxel, que por ser fêmea eu acabo chamando de Roqueira. Com isso, eu enfrento alguns treinadores da Team Yell mais uma vez, já que eles estavam atazanando um senhorzinho e ele acaba me dando a bicicleta. Depois disso, eu vou enfrentar o Hop de novo. Eu deixo o Lulu dele com a vida baixa, usando Knockoff e o Sludge Bomb, mas ele acaba healando. Então, eu só continuei usando o Sludge Bomb e consegui finalizar ele depois de alguns turnos. Com isso, ele mandou um Crofskyer e eu mandei a Medonha, que deixou ele dormindo com Hypnose e deu um Curse. Com isso, eu dei um Sludge Bomb nele e ele foi finalizado. Contra o Drizzle, eu tentei dar Hypnose, mas foi finalizado. Então, eu mandei a Roqueira, que foi finalizada também. Então, eu mandei o Mr. B, e deu Sludge Bomb, deixou ele envenenado, e com mais alguns Sludge Bombs, conseguiu finalizar ele. Então, eu chamo o líder de ginásio para ir trabalhar, e treino um pouco, assim evoluindo a Medonha para um Haunter. Sério, cara, muito bonitinho esse Haunter, muito bonitinho. E depois dessa evolução, eu já vou enfrentar a líder do tipo Água, Nessa. Ela inicia com um Goldeen, que é finalizado por alguns Sludge Bombs, já que ela só ficou curando e não me deu muito dano. Com isso, ela mandou a Rokunda, que tomou um Sludge Bomb e foi finalizado, apesar de ter dado um daninho na Mr. B. Então, ela dá um Dynamax no Dreadnought dela e me finaliza. Com isso, eu mando Scorpion, que dá um Sludge Bomb, deixa ele envenenado e é finalizado. Depois disso, eu dou um Curse com a Medonha e ele me finaliza no Max Jason. E como o Dynamax dele tinha acabado, eu dei um Dynamax com a Roqueira, tomou um Razor Shell e acabou finalizando ele depois de alguns turnos, por causa do veneno e o Curse. Depois disso, para prosseguir na história de uma falada com o Silvio Santos de Galar, e chegando na caverna, o Bid vem me enfrentar. Ele inicia a batalha com Solosis e eu com o Mr. B, que finaliza ele com o Twinneedle. Com isso, ele manda o Goticha, que também é finalizado com o Twinneedle. E o Panta que vem em seguida também é finalizado no Twinneedle. Eu acabo aprendendo o Assurance também, mas isso a gente ignora. E o Ratena também é finalizado com o Twinneedle. Depois disso, eu enfrento alguns membros da Team Yell e batalho contra essa menina. Para você batalhar com ela para pegar a Mega Ring, você precisa ter um só Pokémon. A Medonha deu conta do recado. E depois desse rolê todo, eu vou enfrentar a Marnie. Ela inicia a batalha com o Croagunk e eu dou um Hypnose nela com a Medonha e dou um Sludge Bomb. Então ela acaba trocando pro Scrag, que quase é finalizado, mas ele acaba trocando pro Morpico, que me dá um daninho, mas como ele não me finaliza, eu acabo finalizando ele.
Eu até aprendo o golpe back, mas não ensino. Então, ela manda o Scrag, que é finalizado com o Bug Bite do Scorpion. Com isso, ela manda o Croagunk, que ficou só no Mud Shot, como ele não me deu muito dano, eu acabei finalizando ele com alguns Bug Bites. Logo após isso, eu dei mais uma treinada, e a roqueira acabou chegando no nível 30, evoluindo para um Toxtricity. E depois dessa evolução, eu vou enfrentar o Kabu, líder de ginásio do tipo Fogo. Ele inicia a batalha com Ninetales, e eu com Mr. B, então eu dou um Toxic Spikes e ele me finaliza com um Flamethrower. Então eu mando a Medonha, que é um Hypnose, mas no segundo acerta, e ele acaba curando. Então eu dou um Sludge Bomb, que deixa ele envenenado, e ele manda o Arcanine, que ficou só curando sem me bater, então eu consegui finalizar ele sem tomar dano. E o Ninetales que volta tem o mesmo destino. Com isso, ele dá o Dynamax 400 corte dele, que me finaliza no Max Flutterby. Então, eu mando a roqueira e dou um Dynamax e dou um Max Uzi, que tira até que bastante dano. Então, eu finalizo ele usando o Max Lighting. E depois dessa batalha, eu libero uma área nova da Wild Area. Então, eu falo com esse carinha e compro o Link Cable, que eu já uso para evoluir a Medonha para um Gengar. Então, eu falo com esse outro carinha aqui, que vende as Mega Evolução. Eu compro a pedra do Gengar, desço lá embaixo e compro uma Max Candy para usar o Dynamax com os Pokémon. Quer dizer, só com a roqueira, né? Eu também compro a Mega Pedra do Beedrill. Então a professora me conta um pouco da história da região. E esse aqui é o Mega Beedrill. Muito bonito. Esse aqui também é o Mega Gengar, que também é muito bonito, cara. Eu gosto muito das Mega Evolução. Depois disso tudo, eu vou enfrentar o Hop mais uma vez. Ele inicia a batalha com Toxel e eu com Scorpion, então eu dou um Knockoff e fico paralisado. Eu continuo usando o Knockoff e ele acaba healando, mas como ele não me dava muito dano, eu fiquei só usando alguns Knockoff e consegui finalizar ele com o tempo e um pouco de persistência. Quando chega o Drizzle, eu sou finalizado por um Water Pulse. Então eu mando o Mr. B e ele fica me debuffando com o Chill Reduce. Ele me dá algum daninho e troca pro Camerunt, que acaba me finalizando no Pluck. Então eu mando a roqueira e finaliza ele com um Spark. Com isso, ele manda a Silicobra e eu acabo trocando pra Medonha. Então, eu dou Mega Evolução e dou um Sludge Bomb nele, mas ele me dá um Dig e me finaliza. Com isso, eu mando a roqueira de volta, que finaliza ele no Sludge Bomb e o Drizzle com o Spark. Logo após isso, eu vou na florestinha e tento capturar um Weezing de Galar, que não estava querendo ficar na Pokébola. Mas quando eu capturo, eu acabo chamando ele de Fumaça, por falta de criatividade. Depois dessa captura, eu vou enfrentar o Alistair, líder do tipo Fantasma. Ele inicia com Yamask e eu com Scorpion, e ele acaba trocando pro Gengar, que me finaliza no Max Fantasma. Com isso, eu mando o Mr. B, que dá uma Assurance e toma o Max Fantasma, e com mais um Max Fantasma ele é finalizado. Então eu mando Fumaça, e ele acaba curando e eu fico usando a Assurance, mas ele acaba me finalizando com o Rex. Com isso, eu mando a Medonha. Então eu dou uma Mega Evolução e finalizo ele com o Shadow Ball. O Cursala que vem em seguida tem o mesmo destino e o Amask também. Com isso, ele manda o Mimikyu. Então eu dou um Sludge Bomb nele para tirar o desgaste e com mais um ele fica com a vida baixa. Como ele me finaliza, eu mando a roqueira, que finaliza ele com um Max Uzi. E depois dessa batalha, eu vejo o Bid fazendo algumas cagadas e ele vem me enfrentar. Ele inicia com o Duozinho e eu com o Scorpion, que acabou sendo finalizado por alguns Psybeam, já que ele ficou healando toda hora. Com isso, eu acabei mandando a Fumaça. Então, ela trocou pro Hattrain, que acabou sendo finalizado por alguns Assurance. O Duozinho que vem em seguida é também finalizado. Então, ele manda o Gotorita, que também é finalizado bem fácil, e a Pony também finaliza com o Psycho Cut. Com isso, eu acabo mega evoluindo o Mr. B, que finaliza ele por alguns Pin Missile. Depois disso, brota alguma rapaziada ali junto do Silvio Santos de Galar, que acaba levando ele pra longe, já que ele tava fazendo algumas cagadas. Depois dessas rodas todas, eu vou enfrentar a Uffle, líder do tipo Fada. Ela inicia com Weezing e eu com Scorpion, então eu fico usando só alguns Toxic Spikes e ele me finaliza em alguns turnos. Com isso, eu mando a roqueira e pra ele ser também veneno, eu vou usando alguns Discharge, que deixa ele paralisado, mas como ele só fica curando sem me atacar, ele acaba sendo finalizado. A Mawile que vem em seguida tem o mesmo destino, então ela manda o Togekiss, eu dou um Sludge Bomb e ela me finaliza no Moonblast. Com isso, eu acabo trocando pra Medonha, então eu Mega Evoluo ela, que finaliza o Togekiss com um Sludge Bomb. O Alcremie que vem em seguida toma o Sludge Bomb e eu por pura porrice decidi trocar. Mas não adiantou muito, porque eu só usei um Max Uzi com fumaça e acabei conseguindo essa insígnia bem fácil. Sério, cara, muito easy. Prosseguindo mais um pouco no jogo, meu rival vai me enfrentar. Ele inicia com o Trevenant e eu com o Scorpion, então eu dou 2 Toxic Spikes e ele me dá um Lead Seed. Então eu acabo envenenando ele com o Blood Bomb e ele me deixa envenenado com o Will-O-Wisp e dá um Curse. Mas ele acaba trocando pro Inteleon e eu sou finalizado. Com isso, eu acabo mandando a roqueira, que finaliza ele em apenas um Discharge. Com isso, ele acaba mandando um Snorlax e eu troco pra fumaça. Então eu dou um Clear Smog e ele me dá o Gig Impact. Com isso, eu vou usando alguns Sludge Bombs
e ele fica curando, mas quando ele me acerta o Dig Impact, eu caio, mas ele cai pro veneno. Contra o Magmar, eu dou um Poison Jab que quase finaliza ele, e ele me finaliza com alguns golpes. Com isso, eu mando a Medonha, que Mega Evolui, e finaliza ele com o Sludge Bomb. Com isso, ele manda o Boltund, e eu vou usando alguns Sludge Bombs com a Roqueira, e eu finalizo ele. Com isso, ele volta com o Trevenant, que é finalizado por uns Sludge Bombs também. Logo após isso, eu acabo evoluindo o Scorpion para um Drapion. E sério, cara, ele é um Pokémon muito bom, mano. Depois dessa evolução, eu vou enfrentar o Gord, líder do tipo Pedra. Ele inicia com Barbaracle, que é paralisado com Nuzzle e finalizado com Discharge. Então ele manda Stone Journey, que é paralisado e finaliza a Roqueira com Earthquake. Então eu mando a Medonha, ele troca pro Shuckle e toma um Shadow Ball. Então eu Mega Evoluo, dou mais algum Shadow Ball e ele cura. Então eu dou um Hypnosis e um Dream Eater e ele cura de novo. Então eu dou outro Hypnosis, outro Dream Eater e ele acaba curando de novo. Então com base da Shadow Ball ele é finalizado. O Stone Journey volta e é finalizado por um só Shadow Ball. Com isso ele manda o Colossal, que dá Dynamax, e eu erro o primeiro Hypnose, então eu tomo Max Quake e acerto o segundo. Eu dou Dream Eater e ele me finaliza com Max Rockfall. Com isso eu acabo mandando Fumaça. Então eu dou um Sludge Bomb nele, já que eu tinha esquecido de dar Dynamax com ele. Então eu sou finalizado com Flamethrower e um Earthquake. Com isso eu mando Scorpion, fiquei na dúvida sobre o que usar, mas eu acabei dando Dynamax e finalizando ele com apenas alguns Max Darkness, já que ele não tinha me dado muito dano. Depois disso eu falo um pouco com a professora e com meu rival e ele me chama para batalhar. Ele inicia a batalha com W e eu com a Medonha, então eu dou Hypnose nela, dou um Dream Eater e ela fica usando alguns Endure, então eu dou um Sludge Bomb e acabo finalizando ela em alguns turnos. Com isso ele manda o Snorlax, então eu boto ele para dormir e uso um Dream Eater. Eu fico lá usando o Dream Eater, quando ele acorda ele me dá um Earthquake, então eu boto ele para dormir de novo e vou usando alguns Dream Eaters. Com isso ele fica lá dormindo um pouquinho e eu fico usando alguns Dream Eater. Quando ele acorda ele me dá um Earthquake, então eu tento botar ele para dormir de novo e sou finalizado. Com isso eu mando Fumaça, que finaliza ele com alguns Sludge Bombs. Contra o interno que vem em seguida eu acabo trocando pro Mr. B. Então eu Mega Evoluo ele e dou um Giga Drain, que tira até que bastante dano, então ele acaba trocando por Corviknight. E como ele trocou por Corviknight, eu mandei a Roqueira. E ele acabou trocando pro Pincurchin, então eu acabei trocando pro Fumaça. Ele deu um Charge e eu dei um Sludge Bomb. Ele ficou lá usando o Charge e quando ele me deu o Discharge eu fui finalizado. Então eu voltei com o Mr. B e ele voltou com o Corviknight, então eu mandei o Drapion. Ele me deu um Brave Bird e eu dei um Night Slash nele. Mas como eu não tava dando muito dano, eu fui finalizado, então eu mandei a Roqueira e ele acabou voltando com o Pincurchin. Eu finalizo ele com o Sludge Bomb e ele volta com o Inteleon, que é finalizado por um Discharge. Com isso ele volta com o Corviknight, que também é finalizado por apenas um Discharge. Então eu enfrento mais alguns treinadores da Team Yell, e aquele mesmo cara que me deu a bicicleta me deu um upgrade na bicicleta para poder nadar. E na entrada da próxima cidade, a Marnie vem me enfrentar. Ela inicia com Liepard e eu com Scorpion, então eu enveneno ele com Sludge Bomb e finalizo ele em apenas alguns Bug Bites, já que ele ficou curando e não me atacou. Com isso, ela acabou mandando Toxic Crow. E eu mandei a Medonha e fiquei tentando usar Hypnose, mas infelizmente eu não consegui acertar nada. Então eu acabei sendo finalizado, já que ele tinha se buffado com os Words Dance. Com isso, eu mandei a Roqueira, então eu dei um Nuzzle que deixou ele paralisado e um Discharge que acabou finalizando ele. Com isso, ela acaba mandando um Scraft, então eu dou um Nuzzle e sou finalizado no Crunch. Com isso, eu volto com o Drapion, então eu vou usando alguns Sludge Bombs e ele fica envenenado, mas ele mesmo se finaliza com um golpe que tira recoil. Então ele manda o Morpico e eu dou Mega Evolução com o Mr. B, que finaliza ele em apenas alguns Beam Missile. Assim eu libero a entrada da cidade do próximo ginásio, que é liderado pelo Pierce, o irmão da Marnie, que usa Pokémon do tipo Dark. Ele inicia a batalha com o Scraft e eu com Fumaça, então eu tomo um Fake Out e finalizo ele no Dazzling Gleam. Com isso, ele manda o Malamark, me dá um Psycho Cut e é finalizado em apenas 2 Dazzling Gleam. Eu aprendo o golpe Belt, que eu ensinei, mas depois eu tirei, porque eu nunca acertei com esse golpe. Então ele acabou mandando o Skull e eu mandei o Scorpion. Então eu fiquei usando o Slit Fang, que é um golpe que eu peguei pro Move Relember lá no Centro Pokémon. No Centro Pokémon tá pra você ter Name Hater, Move Deleter, Move Relember e TMs, cara. É muito bom, cara. É bem melhor do que no jogo original, porque eu tenho certeza que no jogo original não tem isso. Eu acabei perdendo os PP do meu Slit Fang, então eu dei uns Toxic Spikes e usei alguns Sludge Bombs. Já quero que tava dando mais dano. E como eu não tinha mais o golpe do tipo inseto, eu acabei sendo finalizado. Então eu mandei a Fumaça de volta, que foi finalizado também. Então eu mando o Mr. B, que finaliza ele. Contra o Obstagoon eu acabo Mega Evoluindo e dando um Fisting nele. Assim eu consigo mais uma insígnia. Depois do Pierce eu vou enfrentar o Drayden, o líder do último ginásio, e eu não sei ao certo o tipo que ele usa. Ele inicia a batalha com o Gigalith e eu com a Medonha.
Então eu dou um Shadow Ball depois de ter Mega evoluído, ele dá um Stuff Rock e fica curando, mas depois de alguns turnos eu consigo finalizar ele. Com isso ele manda o Sandaconda, eu dou um Hypnosis e um Dream Eater, mas sou finalizado em apenas um Earthquake. Com isso eu acabo mandando a Fumaça e dou um Weird Stream, mas ele troca pro Duraludon, que me finaliza com um Flash Cannon. Com isso eu mando o Scorpion, dou um Dynamax e finalizo ele com um Max Quake. Com isso ele manda o Sandaconda, que é finalizado por um Max Flutterby, o Flygon que vem em seguida no Max Uzi e dá alguns Dragon Dance. Ele me finaliza com alguns Outrage, mas como ele fica com o Confusão, eu dou um Giga Drain nele e acabo finalizando ele. E na coroação mundial eu vou enfrentar a Marnie. Ela inicia a batalha com Liepard e eu com a Medonha, então eu acabo trocando pro Fumaça. Então eu dou um Word Steam que finaliza ela e o Scraft que vem em seguida também cai para um Word Steam. Com isso ela manda o Toxic Growth que fica se buffando e como ela não me batia, quando ela me bateu eu acabei ficando com a vida baixa, mas consegui finalizar ela. E o Morpeko acabou me finalizando com um Quick Attack. Com isso eu acabei mandando o Mr. B, que finalizou ele com apenas alguns Fio Stinger, já que o dano dele não estava me dando muito dano. O Grizznar que veio em seguida foi finalizado em apenas um Fio Stinger. Tô falando, mano, Beedrill muito forte. Depois disso eu vou fazer a última luta contra o rival. Ele inicia a batalha com o W e eu com a Medonha, então eu dou um Hypnose nele, Mega Evolue e dou um Sludge Bomb. Ele acaba curando com Full Restore, então eu continuo usando Sludge Bomb. Ele fica nisso, só curando, então eu consigo finalizar ele bem de boa. Com isso, ele acaba mandando o Corviknight. E eu troco pra Roqueira, então eu dou um Overdrive e ele troca o Pincushin. Então eu dou um Boom Burst que dá bastante dano, e com mais o Boom Burst ele é finalizado. O Snorlax que vem em seguida toma o Nuzzle, fica paralisado e toma o Overdrive. Mas eu sou finalizado em algum Giga Impact. Então eu mando o Fumaça que finaliza ele no Sludge Bomb. O Corviknight que vem em seguida toma um Weird Steam e me dá um Swagger. Então eu finalizo ele em alguns Heat Wave. O Inteleon que vem em seguida eu acabo mandando pro Scorpion. Então eu tomo um Max Geyser e dou um Crunch. Então com mais Max Geyser eu sou finalizado e eu volto com a Medonha. Eu dou um Hypnosis nele e o Dynamax dele acaba, eu dou um Dream Eater e ele me dá um Snapshot e com o Shadow Ball ele é finalizado. Depois disso eu vou resolver algumas tretas que tá tendo lá fora com alguns membros do time vilão do jogo, que no caso é não só o Team Yell, tem também o Silvio Santos de Galar, claro. Depois eu vou enfrentar a admin dele, a Oleana. Ela inicia a batalha com o Garbodor e eu com a Roqueira. Então eu dou um Nuzzle nela e ela me dá um Max Hailstorm. Com isso eu acabo usando alguns Overdrives. Ela ficou me batendo com alguns Max Uzi e eu dei um Boom Burst. Mas como eu tava com a vida bem baixa, ela acabou curando com Full Restore, eu fui finalizado por um Freeze Dry. Com isso eu mando Fumaça, então eu dou um Sludge Bomb e passo a usar alguns Hit Waves, mas sou finalizado por alguns Freeze Dry também. Então eu mando o Mr. B. Eu acabo usando uma Assurance nela, ela vai me dando os Freeze Dry. Mas como ela não me finaliza, eu finalizo ela. O Salazzle que vem em seguida, eu acabo mandando o Scorpion, que dá uns Toxic Spikes e finaliza ela com alguns Earthquake. Com isso, ela manda o Milotic, que fica envenenado e eu dou um Sludge Bomb, mas sou finalizado no Scald. Então, eu mando a Medonha que Mega Evolui e tento dar uma Hypnosis, porque eu sou burro. Então, eu vou usando algum Shadow Ball e ela é finalizada. Com isso vem o Frozas, que é finalizado por também só um Shadow Ball, e a Tserina, que é finalizado por apenas um Sludge Bomb. Eu acabo aprendendo o Rex, mas eu decidi não ensinar. Então eu vou lá e vejo o Leon conversando com o Silvio Santos de Galar. Alguma coisa tá de errado aí, meu parceiro. Quando eu volto pro campeonato, eu vou enfrentar o Biddy, que agora tá usando Pokémon do tipo Fada. Ele inicia a batalha com a Mawile e eu com o Scorpion, então eu dou um Toxic Spikes e ele dá um Purrbug. Então eu vou dando alguns Earthquakes e ele fica me batendo e se curando. Quando ele para de se curar pra usar um Sucker Punch, eu finalizo ele com mais alguns Earthquakes. Gardevoir toma o Sludge Bomb e me finaliza no Moonblast. Então eu mando Fumaça que não faz nada e cai pra um Psyche. Com isso eu mando o Mr. B e ela acaba trocando pra Hatterene. Então eu Mega Evolue e dou um Sludge Bomb, mas eu sou finalizado em apenas um Maximum Storm. Com isso eu acabo mandando a Medonha que finaliza ela no Shadow Ball. Com isso ele manda o Gardevoir que também é finalizado no Shadow Ball. A Rapidez que vem em seguida toma o Shadow Ball e também é finalizada. Depois disso eu acabo enfrentando uns dois personagens completamente random que eu acho que nem tem no jogo original. E quando eu finalmente vou enfrentar o Leon, simplesmente o Silvio Santos de Galar tá fazendo alguma merda com o lendário. Então eu vou lá na floresta perto de casa e pego os itens para poder acordar os lendários do jogo. Depois desse rolo todo eu vou enfrentar ele. Ele inicia a batalha com o Escavalier e eu com Fumaça. Então eu dou um Hit Wave e ele troca pro Magnezone. E eu fico lá usando Hit Wave e ele fica curando toda hora. Mas chega uma hora que ele me dá um Flash Cannon e eu acabo sendo finalizado. Com isso, eu mando o Scorpion que finaliza ele e o Excavalier, utilizando apenas alguns Earthquakes.
Com isso, ele manda o Steelix e eu mando a Medonha. Então eu Mega Evoluo e tento dar uma Hypnose, mas eu erro e tomo um Earthquake. Então eu acerto de novo e uso um Dream Eater. Depois disso, simplesmente não acerto mais a Hypnose, então eu sou finalizado. Com isso, eu mando o Mr. Bean, então eu dou um Assurance e um Giga Drain. Mas ele acaba trocando pro Berserker, então eu fui finalizado. Com isso, eu mandei o Scorpion, então eu fui usando alguns Earthquakes e finalizei ele. O Steelix também foi finalizado com um Earthquake. Com isso, ele manda o Cooperaja e eu mando a Roqueira. Então eu dou um Nuzzle nele, ele dá Dynamax e me finaliza com Max Quake. Então eu mando Scorpion e eu dou Max Quake também, depois de ter dado minha Dynamax, e ele me deu outro Max Quake. Ele acabou me deixando com 4 de vida, mas como o Dynamax dele acabou, eu acabei finalizando ele com apenas mais um Max Quake. Depois de bater no Silvio Santos de Galar, eu vou enfrentar o Eternatus, que tava puto, porque o Silvio Santos de Galar tinha feito alguma coisa com ele. Ele acaba finalizando o meu Mr. B, já que eu não consegui fazer nada e ele era mais rápido, então eu acabei mandando a Roqueira. Eu tomo da Max Cannon, dou um Nuzzle e dou um Boom Burst, mas ele me finaliza no Flamethrower. Com isso, eu acabo mandando o Scorpion, que finaliza ele em apenas 2 Earthquake, apesar de ter ficado com a vida baixa. Com isso, ele volta na forma Eterna Max, e os cães lendários vêm cá só pra aparecer mesmo, porque eles não ajudam. Então, eu acabo botando ele pra dormir, dou Mega Evolução com a Medonha e vou usando alguns Dream Eater. Sério, cara, essa estratégia é muito roubada, mano. Só ficar usando Hypnose e Dream Eater, porque eu vou dando um dano nele, que era super efetivo, e ele simplesmente não conseguia me dar muito dano. Então eu botava ele pra dormir e healava. Assim eu consegui finalizar ele bem de boa e acabei capturando ele, que obviamente eu coloquei na equipe e chamei ele de Eterna. E agora só faltava enfrentar o campeão do jogo, o Leon. Ele inicia a batalha com Edge Slash e eu com a Eterna, então eu dou Dragon Dance e ele me dá um Psycho Cut. E com apenas um Flamethrower ele é finalizado. O Dragapult cai para apenas um de Max Cannon. Com isso, ele acaba mandando o Haxorus, que também é finalizado por um de Max Cannon. O Mr. Haime acaba aguentando um Flamethrower e me finaliza no Ice Beam. Então eu acabo mandando o Scorpion, e finaliza ele em apenas alguns Grunts. Com isso, ele manda o Charizard, e eu dou um Sludge Bomb nele. Ele dá um Dynamax e me dá um Max Flare, que quase me finaliza, e com mais um Max Flare ele me finaliza. Então eu acabo mandando a Roqueira. Eu dou um Dynamax e finalizo ele em apenas um Max Lightning, já que ele já estava com a vida baixa. Com isso, ele acaba mandando o Cinderace, então eu dou um Max Light nele, que também finaliza ele. E é isso, rapaziada, zerei Pokémon Sword Shield Ultimate, só com Pokémon do tipo Veneno. Esse time foi muito bom, o ruim é que o Eternatus não dá pra usar o Eternamax, e só dá pra pegar no final, mas eu gostei bastante de fazer a ROM, eu me diverti. Rapaziada, eu quero avisar pra vocês que agora vai dar sim pra eu fazer runs de DS no celular aqui, porque eu comprei um celular melhor, né? 64 GB, agora eu tô podendo fazer uma run de DS. Comentem aí, beleza, galera? Fui!